Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Juliana Valéria, sou doutora em Educação com pesquisa na área de alfabetização, leitura escrita e letramento literário. Estou aqui para falar com você sobre a obra A Luta contra Canudos, da editora Nemo, que tem como roteirista Daniel Esteves, Joss como desenhista e Akira Sanoki como colorista. Trata-se de uma história em quadrinhos sugerida para alunos de 8º e 9º ano, que tem como pano de fundo o contexto histórico do povoado de Canudos e sua destruição pelo exército brasileiro no final do século XIX. Com muita criatividade e originalidade de elementos que apresenta, a intensidade dos acontecimentos valoriza o imaginário do leitor, de modo que texto escrito e ilustrações estão sempre em diálogo na obra, enriquecendo a experiência de leitura pelo leitor em formação. O roteirista Daniel Esteves nasceu em São Paulo, é graduado em História pela USP e formado em Desenho de Comunicação, além de possuir vários cursos nas áreas de roteiro e quadrinhos. O desenhista Jorge Otávio Zugliani, Joss, nasceu em São Paulo. Ele cursou design gráfico e é pós-graduado em design editorial, além de estudar na Quanta Academia de Artes. O colorista Ricardo Akira Sanoki nasceu em São Paulo. É um apaixonado pela arte de contar histórias. Vem trabalhando com ilustração, quadrinhos e animação, desde que se formou em artes plásticas pela Unesp em 2005 e estudou na Quanta Academia de Artes. Você vai ouvir agora uma fala do roteirista Daniel Esteves. Bom, meu nome é Daniel Esteves, eu sou brasileiro, resido em São Paulo, na zona leste de São Paulo capital. Eu sou roteirista de histórias em quadrinhos e professor de histórias em quadrinhos já há mais de 15 anos. Eu sou formado em História, além de roteirista, né? E eu sempre quis trazer para os meus quadrinhos essa minha outra parte da vida, que foi a formação em História. E entre vários temas possíveis, a ideia foi pensar alguma coisa da história do Brasil, né, história recente do Brasil. E Canudos sempre me chamou a atenção pela questão toda da opressão a um povo ali pobre, que sofreu essa grande opressão por parte do Estado, né? Então, eu comecei toda a pesquisa e toda a ideia do quadrinho em torno de tentar demonstrar isso, né? Mas fugindo um pouco do relato mais oficial, apenas de contar a história através do Antônio Conselheiro, né? A tentativa da obra é contar a história através de personagens diferentes que representam pessoas diferentes que teriam vivido ali naquele povoado de Canudos. Vamos falar sobre a obra? Antes de partir para a leitura, é importante motivar os estudantes para ela e aguçar a curiosidade deles a respeito do livro a ser lido. Se a escola tiver uma biblioteca, a preparação para a leitura pode ser um ótimo momento para utilizá-la. Vale, inclusive, levar a turma para retirar o livro direto da estante. Mostre a capa do livro. Incentive os alunos a formularem hipóteses a respeito da obra. Inicie a exploração do livro mesmo antes de abri-lo. Lembre-se que uma boa leitura começa pela capa. Chame atenção para o título, A Luta contra Canudos. Vocês fazem ideia do que ele significa ou sobre qual tema é a história? Deixe que seus alunos criem hipóteses e se expressem livremente. Leia o texto da quarta capa, que geralmente tem o objetivo de atrair o leitor à leitura da obra. Chame atenção para o fato de que é uma história em quadrinhos. Lance perguntas como: vocês já leram outras histórias em quadrinhos antes? Conhecem os princípios básicos de organização desses textos? Como é lida uma história em quadrinhos? Convide os alunos à leitura. Oriente-os a verificar se as hipóteses formuladas serão confirmadas pela história. Sinalize o fato de a história em quadrinhos ser um tipo de texto em que as imagens e as palavras estão associadas na construção da narrativa. E oriente a turma a fazer uma leitura integral do texto, associando o tempo inteiro texto escrito e ilustrações ou texto verbal e visual. Você pode sugerir que façam a leitura individualmente
e marcar de repente algumas datas para que comentem como está sendo o processo de leitura da obra. Nesse momento, permita que os alunos façam comentários diversos a partir das suas experiências individuais. Após a leitura, você pode escolher um local mais descontraído ou preparar a sua sala de aula para esse momento, colocando as carteiras em círculo ou convidando os alunos para sentarem-se no chão ou em almofadas, por exemplo. O clima deve ser de uma discussão informal, em que os alunos sintam a liberdade para compartilhar as suas experiências ou opiniões. Inicie a conversa permitindo aos alunos que se expressem livremente a respeito da leitura realizada. Convide-os a compartilhar impressões sobre a obra como um todo. Você pode retomar as hipóteses levantadas antes da leitura. Lembra delas? Elas foram confirmadas? Converse sobre a história como um todo. Lembre-se que as ilustrações desse livro são um ponto forte e precisa ser comentado. Abra o livro, folheie, estimulando os alunos a analisarem as imagens e a sua expressividade em relação ao texto verbal. Converse sobre as emoções despertadas durante a leitura. Alguns deles certamente vão te dizer que se sentiram como um dos personagens na história. Você pode aproveitar o contexto também para refletir sobre as desigualdades sociais, a opressão, as relações interpessoais e outros temas que surjam na conversa com seus alunos. Pode pensar também em atividades interdisciplinares a partir da leitura, como, por exemplo, diálogo com a geografia, a história e a arte. O que você acha de produzir uma encenação com a turma? Permita que participem de tudo, inclusive da construção do cenário. Pode ser um momento bem estimulante para o grupo. Há um filme que chama Guerra de Canudos. Que tal exibi-lo para ampliar o tema e promover um diálogo com a obra literária? Você pode se surpreender com a participação dos seus alunos nesse momento. Bom, professor ou professor, encerramos aqui esse vídeo. A editora Nemo deseja a você uma boa leitura e um excelente trabalho de mediação com seus alunos.